a apreciação geral sobre a questão da esquerda e das perspectivas positivistas é que não se pode entender o Brasil desse período sem a contribuição da esquerda. A contribuição da esquerda é paradoxal. É paradoxal porque a esquerda brasileira, na época, a maior parte do período, sobretudo o PCB, o Partido Comunista do Brasil, que não se confunde com o PCdoB. O PCdoB é uma dissidência a partir dos anos 50. A contribuição dos comunistas, para não dizer do partido, é fundamental na construção da cultura brasileira. É um paradoxo, porque o partido, ou melhor, seus membros, estão sempre na vanguarda das diversas áreas da cultura. É fácil, seria fácil enumerar e um tanto repetitivo, mas em toda a ampla faixa da cultura, incluindo as mídias mais novas, como o cinema, na época, a contribuição dos comunistas é fundamental. Ao contrário da contribuição do Partido Comunista. A contribuição do Partido Comunista esperava-se servia, sobretudo, na construção de uma interpretação do Brasil e, evidentemente, na ação política capaz de levar essa interpretação do Brasil às últimas consequências. É nesta parte que o partido falha, a interpretação do Brasil pelas mãos do Partido Comunista do Brasil. Tem um momento de auge com a corrente cujo maior representante é Nelson Henrique Sodré, uma corrente bastante contestada, cujo ponto fundamental dentro do etapismo que vigorou naquele período, o Brasil estaria numa fase ainda feudal e, portanto, a tarefa política que se impunha era de uma revolução nacional democrática bonita. Essa, por paradoxal, é a grande falha do partido. Ele não ofereceu uma nova interpretação à sociedade brasileira e, em não oferecendo, devido à sua importância na área cultural e também, em certo momento, na área política, as consequências serão graves. Né? A primeira delas vai aparecer logo em 1935, quando o partido toma um rumo no sentido de estava em ação uma revolução burguesa, e aí nós temos que acelerar para, na próxima etapa, vir o socialismo. As consequências foram funestas, né? Não só pela repressão do movimento comunista em Recife, Natal e Rio de Janeiro, os três praças principais, como pelo que significou a partir de entrar outra vez na clandestinidade e perder numa contradição com o fato de que, quando a sua classe, a classe que ele queria representar, emerge no cenário social, o partido afunda na clandestinidade. O mito da clandestinidade, que percorreu toda a esquerda mundial, não só brasileira, é um mito falso, como quase todos os mitos. É como se o partido bolchevique na Rússia tivesse feito a revolução porque estava na clandestinidade, o que é um equívoco total.
essa história, portanto, pode ser dividida em várias periodizações. Eu sugeriria que uma periodização pode ser adotada, evidentemente, com minhas próprias preferências teóricas e históricas. É uma periodização que diria de 30 a 54, que é o período varguista propriamente, a tarefa é fundar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro. E pré-30 é um Estado nanico, é um Estado anão, do qual as classes dominantes de São Paulo já tinham se dado conta. Você está gerindo a mercadoria mais importante do comércio mundial, que é o café. O café só será superado pelo petróleo nos anos 50. Até então, o café era a mercadoria mais importante do comércio mundial. A burguesia de São Paulo se dá conta disso. E tinha um Estado nanico que não podia regular um capital daquele porte. Tanto que as primeiras iniciativas de defesa, chamadas defesa do preço do café, são iniciativas da burguesia cafeicultora de São Paulo. Ela que funda o Instituto Paulista do Café, e depois o governo federal transformado no Instituto Brasileiro do Café, é ela que sustenta as primeiras medidas de sustentação de preços internacionais no café. Quer dizer, dava-se conta a burguesia de São Paulo que um Estado nanico não podia sustentar a principal mercadoria do comércio mundial. E isso só depois vai ser assumido no nível federal. Esse período primeiro, portanto, é um período de refundação do Estado brasileiro. Não há uma medida, pode-se ver até hoje, na estruturação institucional do Estado brasileiro que não seja varguista. Quer dizer, não tenha origem no período de Vargas, salvo o Banco Central. O Banco Central é uma criação da ditadura, mas Vargas já havia criado a Superintendência da Moeda e do Crédito, a SUMOC, que é o predecessor imediato do Banco Central. Mas não fundou o Banco Central, propriamente dito, com a largueza com que ele passa a atuar depois. Também é inteligível historicamente. Né? O problema central da economia brasileira, naquele período de auge do café, era regular o preço do café. E a taxa de câmbio tinha a única função de manter a valorização ou manter os preços do café no nível suficientemente valorizado, porque era a única fonte de receita externa que o Brasil tinha. A SUMOC dedicava-se a isso. O Banco Central é mais complexo, tem tarefas propriamente de regulação do mercado financeiro, que não era o caso naquele período. Então não há nenhuma instituição, salvo essa do Banco Central, que não tenha a marca varguista. Tem todos os, de alto a baixo, de norte a sul. A regulação das atividades de comércio, das atividades de exportação, de importação, da força de trabalho, a CLT, a famosa CLT, na verdade, é uma regulação do conflito de classes emergente, que começava a agudizar-se. O período de Vargas tem toda a consciência dessa agudização das relações capital-trabalho. Enfim, a estrutura institucional é como se Vargas tivesse armado o Estado para o desenvolvimento do capitalismo. De alguma maneira, isso é consciente, não é muito por acaso, como às vezes ocorre na história.
de alguma maneira, ser considerado. Esse Estado consolidado, reestruturado, refundado, é a herança que imediatamente se projeta com toda a força e todo o vigor no período Kubitschek. O período Kubitschek é de realização dessas potencialidades, através do programa de industrialização, que é todo conduzido pelo Estado, por iniciativas do Estado, abrindo, inclusive, brechas no antigo esquema da esquerda, que é a questão do capital estrangeiro. Há o golpe de Estado, que é o grande divisor de águas nesse longo período que vem, de 30 até nossos dias. O golpe de Estado que se pensava, o sociólogo eminente, o Fernando Henrique, apostou que o golpe de Estado seria a ruralização do Brasil. Uma espécie de regressão para dar de novo toda a força às classes sociais dominantes do mundo agrário brasileiro. O golpe de Estado resolve-se de outra forma. O golpe de Estado resolve-se na forma de aprofundamento das tendências do desenvolvimento do capitalismo e alcança durante o governo de generais, que é propriamente o que a gente podia chamar, nessa sugestão de periodização, um período propriamente prussiano da história brasileira. Os militares vão a extremos que nenhum populista ousaria. Intervêm fundamentalmente na economia, desenvolvem novos setores da economia, operam uma distribuição de renda entre os setores das classes dominantes fantástica, um pouco similares na história brasileira, controlam a ferro e fogo, o movimento de trabalhadores, como todos sabem, e leva a taxa de crescimento a níveis quase estratosféricos. A indústria automobilística, da qual o Lula saiu, era uma indústria que crescia a 18% ao ano, durante o período do chamado milagre brasileiro, que Paul Singer estudou muito bem num texto clássico. É um divisor de águas porque daí para frente o capitalismo brasileiro seguirá as pautas fincadas, traçadas e implementadas pela ditadura militar. É um grande período de florescimento das grandes empresas estatais produtivas, tá? Antes dos militares só existia a Petrobras. Foram criadas empresas estatais em praticamente todos os ramos da economia, e ali onde elas já existiam, como Petrobras, foi dado o maior desenvolvimento. É um período nitidamente divisor da história brasileira moderna. E suas consequências ficaram para sempre. O desenvolvimento do capitalismo no Brasil continua seguindo as pautas estruturadas pela ditadura militar em relação à economia e à sociedade. Depois dos militares, período que se segue nessa sugestão de periodização é bastante anónimo. Vai revelar que das transformações estruturais, da luta de classes,
do processo de transformação das classes operada dentro da ditadura militar, ainda não havia surgido um novo polo hegemônico, ou pelo menos não se configurava com clareza. É um período de indecisões, é um período de vacilações e é um período que não encontra sequência, sobretudo na área econômica. Vocês sabem que eu estou falando do período chamado Sarney, tá? Que, na verdade, não tem nada demais a ter deixado. Depois do período de Sarney, entramos propriamente no que pode ser chamado, com as presidências, breve presidência de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, entramos propriamente no que a gente pode chamar, nessa sugestão de periodização, de período neoliberal da economia e da sociedade brasileira. Aí são adotadas medidas cujo caráter central é a desmobilização do Estado nas tarefas do desenvolvimento. Uma visão, para um sociólogo do porte de Fernando Henrique, uma visão ingênua, no mínimo, e interesseira no máximo. Não havia aprendido a lição que todos os países desenvolvidos já haviam dado, de que a máxima mineira fora do Estado não há salvação também se aplicava ao Brasil. Não há nenhum caso, salvo o da Inglaterra, porque era o original, em que a ação do Estado não tenha sido decisiva para detonar e desenvolver o processo de acumulação capitalista vigoroso e que qualitativamente mudava a cada etapa. Geralmente se atribui, o caso dos Estados Unidos parece sempre estar fora dessa figuração, mas não, na verdade não está, porque o processo de acumulação de capital dos Estados Unidos é de uma violência sem paralelo. Esse processo liquidou nações indígenas, cujo grau de desenvolvimento e apropriou-se tipicamente no processo de acumulação primitiva, apropriou-se da maior parte das riquezas que as nações indígenas norte-americanas possuíam. Esse é o fundo da conquista do que a gente vê nos filmes de John Wayne, do Velho Oeste. Esse é o fundo de acumulação. De modo que minha experiência norte-americana sai fora desse caso. O Brasil fez a mesma coisa, seguiu esse padrão que é quase mundial. Uma acumulação forçada e sustentada sempre por medidas intervencionistas muito fortes. Os generais, nossos prussianos, foram os que foram mais fundo nessa tendência. Depois vem propriamente esse período que estou chamando de neoliberal, em que essas coisas são desmobilizadas para ceder lugar, talvez, a uma nova hegemonia já construída. O que revelou-se um forte engano. Na verdade, a taxa de crescimento oscilou e começou a balançar, e a única herança transmitida ao novo período foi a da chamada estabilidade monetária. A estabilidade monetária é um trunfo, sim, numa economia capitalista. O período de Fernando Henrique segue-se ao de Lula da Silva. Lula da Silva é entendido muitas vezes nas discussões pela imprensa, mesmo em textos acadêmicos, como
estatizante, o que é um grave equívoco. O período Lula não é estatizante. O período Lula, pelo contrário, é fortemente privatista. Ele não fez privatizações ao estilo e na forma que o Fernando Henrique fez, mas ele cedeu controle às forças do mercado. Ele abriu o leque de oportunidades de tal forma que e fez, se quiser olhar por esse lado, tantas privatizações quanto o Fernando Henrique fez, sobretudo através do BNDES, que é, os brasileiros não sabem, porque, como dizia Nelson Rodrigues, nós temos complexo disso, vira-lata, o BNDES é o maior banco mundial de desenvolvimento econômico. É mais do que o Banco Mundial. A carteira de empréstimo do BNDES é mais volumosa e mais importante do que a do Banco Mundial. Então foi através, já agora, de mecanismos privados que o período Lula pode ser classificado nessa sugestão como um período privatista. Não é um período neoliberal, porque não tem medidas de redistribuição de renda muito tímidas, na verdade, mas fortemente virado para o mercado como critério principal. E a esquerda, em todo esse longo período, o que fez? A esquerda, como já anunciei, e essa esquerda, até os anos 60, até os anos do golpe, é, sobretudo, o Partido Comunista do Brasil. Outras formações de esquerda, como a POLOP, por exemplo, são fracas do ponto de vista político, têm muita relevância política e atuam em regiões muito recortadas. Depois surge a dissidência que formou o PCdoB. O PCdoB não tem muito a acrescentar à história da esquerda no Brasil. A esquerda fez, então, a construção da cultura brasileira. Essa é a sua grande missão, a sua grande tarefa, realizada com bastante, se pudermos usar uma palavra fanista, com bastante êxito, realizada com bastante, com realizações muito concretas. Toda a nova cultura brasileira tem no fulcro a presença dos comunistas. E o paradoxo é que ele falha do ponto de vista do que era a tarefa principal de um partido comunista, isto é, uma nova interpretação da realidade brasileira capaz de fornecer ferramentas de intervenção aos seus militantes. Nós sabemos, em parte, a razão disso. Em parte, a razão é o predomínio da antiga União Soviética sobre os partidos comunistas no mundo inteiro, que de alguma maneira asfixiaram a independência e a autonomia e com isso a criatividade política dos partidos comunistas. Não só isso, a influência do antigo Partido Comunista da antiga União Soviética é, sem dúvida, um fator explicativo muito forte. Mas esse próprio abafamento e as novas condições da economia e da sociedade brasileira introduziram no Partido Comunista um viés, digamos, oportunista, que dificultaram seu maior desenvolvimento. Deve-se dizer uma coisa,
eu digo que não tem compromisso com esse lado. A entrada de Prestes no Partido Comunista, que foi salvada com uma grande vitória, e era a entrada do Cavaleiro da Esperança para realizar uma tarefa histórica fundamental, foi um profundo erro estratégico. Prestes introduziu no partido o militarismo que até então havia estado ausente da militância do Partido Comunista, devido exatamente às suas qualidades como militar, louvadas, prosa e verso. Introduziu-se no Partido Comunista uma espécie de putschismo que levou o partido a aventuras, a oscilar entre aventuras malfadadas e, do outro lado, um oportunismo político, que se pode dizer quase desavergonhado. Então a história é bem... O partido tem quase um monopólio da esquerda brasileira, praticamente até 64. Em 64, com a ditadura militar, as novas formas de opressão, silenciamento outra vez da classe trabalhadora, o partido explode. Explode em várias facções e a maior parte delas dando lugar aos grupos que tentaram a luta armada. O principal deles e o iniciador dessa tendência foi Carlos Marighella. A opção pela luta armada não deve ser olhada com os olhos da repressão, mas pode ser olhada de outra maneira. A opção pela luta armada significou outra vez que essa fração dos comunistas, ou da esquerda, para dizer de forma mais ampla, que optou pelos caminhos da luta armada, pouco entenderam das transformações estruturais que o capitalismo estava sofrendo e experimentando no Brasil. Uma nova e consumista e poderosa classe média emergia na estrutura social e o radicalismo de pequenos setores da classe média, de pequenos setores, levou a interpretação de que havia para a luta armada, além de teorizações como a do Régis Debray, um francês que nunca botou os pés no Brasil, levaram a exaltação e a ilusão do foquismo como técnica e estratégia não só de combate à ditadura, mas de transformação revolucionária. Para quem acompanha essas questões há um livro recente, uma biografia do Che Guevara, que virou o ícone da esquerda quase mundial, e esse livro, quando você termina a leitura, sai triste, porque é uma sucessão de desastres e de equívocos, a começar do equívoco teórico que deixa a imagem do Guevara lá embaixo. Basta relembrar as campanhas do Congo e da Bolívia como exemplares magníficos de equívoco teórico prático. Nessa época, toda a esquerda brasileira está guiada pelo foquismo, pelo guevarismo.
um desconhecimento profundo das transformações pelas quais havia passado a sociedade brasileira e, sobretudo, um desconhecimento profundo para alguns que optaram pela via armada da nova potência das Forças Armadas. Essa nova potência das Forças Armadas vai se mostrar fatal na chamada guerrilha do Araguaia. De novo, a teoria foquista, pensando que de um vazio de população, a média, a densidade populacional da região do Araguaia, em que a guerrilha se instalou e dali tentava se expandir, a média da densidade populacional é a menor do Brasil. E menor do Brasil significa que você tinha 0,5 habitante por quilômetro quadrado. Era daí que a guerrilha do Araguaia pensava conquistar os camponeses e expandir a luta e fazer a transformação. Bastava ler o censo de 1960 para não entrar na guerra. Mas esse censo nunca foi feito. De alguma maneira, pois, um resumo das forças que optaram pela luta armada termina em fustigar a ditadura, o que não foi desimportante para a reconquista democrática, mas não foi decisiva para mudar o quadro de forças. O papel da esquerda hoje qual é? A esquerda hoje, em geral, tem um programa que qualquer ONG assina embaixo. É redistribuição de renda, educação, saúde e por aí fica. Essa esquerda também que optou pela luta armada também não tinha uma interpretação nova da interpretação que ajudasse os militantes, aqueles que queriam fazer a transformação, a entender a nova complexidade imposta pela economia e sociedade brasileira. Também não dispunha, é um período muito difícil, porque a unidade era dada pela unidade contra a ditadura, mas dentro dela não havia força interpretativa e não havia, portanto, força social capaz de assumir o novo papel hegemônico numa luta pela transformação. Daí em diante, nenhuma das frações em que a esquerda se dividiu, quase até o último pedaço, ofereceu qualquer nova explicação sobre o desenvolvimento do capitalismo. Ficou fácil dizer é o capital financeiro. Mas o que é o capital financeiro? Quase ninguém sabe. E como se o capital financeiro não fosse capital. E ele é exatamente uma espécie de desenvolvimento ulterior do próprio capital produtivo. Acharam que essa interpretação está presente em quase toda a esquerda, que o capital financeiro contradiz o capital produtivo, nunca leu o capítulo 32 de Marx. Nunca leu, porque o capital financeiro não tem nada de contrário ao capital produtivo, é uma emanação dele, né, na sua forma mais abstrata. É nessa condição que ele consegue dirigir os processos. Não dirigir os processos contra os capitais produtivos. É um grave equívoco que até hoje
ilumina, não sei se ilumina ou obscurece parte das opções que são tomadas na luta política. Não há, portanto, quase nenhuma nova conquista teórica, em primeiro lugar, e dessa de nenhuma conquista teórica não emerge nenhuma conquista de algum setor social muito importante. A partir dessa falsa contradição entre formas de capital, ressurge de novo, já está se insinuando com nova força a tese de que agora é a hora e a vez propriamente da burguesia nacional. Vamos entrar nesse caminho e tem muito pouco a oferecer. Não há propriamente, portanto, nesse último período, que é o período propriamente neoliberal, a esquerda desempenha ainda um papel de oposição, a forte oposição, a derrocada das chamadas conquistas sociais. É por isso que o Fernando Henrique não consegue fazer a reforma da Previdência, mas Lula chega e faz a reforma que o Fernando Henrique não conseguiu fazer pela oposição do próprio PT e de outras forças de esquerda. Não há a esquerda, todo mundo pode ficar contente, porque elas se transformaram em ONGs. O programa mais radical da esquerda se parece com qualquer coisa que uma ONG de bom caráter subscreveria. Redistribuição de renda, educação, saúde e um pouquinho de participação. Se resume a isso. Um longo período, portanto, desde os anos 30, isso não é uma sentença histórica, já sabemos, pode afirmar que como perspectiva, a perspectiva da esquerda está anulada, mas não há força social que esteja sustentando novas alternativas de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Acho que a resgatar e verificar aquilo que não era, talvez, o objetivo principal da formação da esquerda, que é a sua imensa, quase original contribuição à formação da cultura brasileira. No plano propriamente político, no plano interpretativo, sustentaria uma nova ação política, o fracasso da esquerda é quase total. Ela não dispõe, já não dispunha e hoje não dispõe de nenhuma interpretação que tenha algo a ver com a realidade e possa transformar-se em orientações para a luta política. A primeira coisa que a Ana Paula perguntou sobre se os programas dos IAPIs não criavam uma divisão dentro da própria classe trabalhadora. Esse era o objetivo. O objetivo do varguismo tal como aconteceu na Argentina, de forma muito forte, e no México também, era criar uma base dentro da nova classe trabalhadora que se organizava. O próprio movimento do varguismo, assim como do cardenismo, do peronismo, ele próprio é o movimento de organização. Não são, as duas coisas não são separadas. De forma que, de um lado, porque não havia recursos para se fazer habitação para todos. De outro, porque o projeto político era de fincar as bases de uma classe que podia ser organizada.
projeto varguista é bastante claro a esse respeito, como os outros que na América Latina foram chamados em geral de populismo. Ele introduzia uma diferenciação, essa diferenciação teve peso político, teve consequências políticas. Até hoje, a gente segue os acontecimentos na Argentina, por exemplo, a raiz disso são a forma como o peronismo tratou o setor que ela era organizado e ele mesmo organizou da classe trabalhadora argentina. Foram medidas mais fortes, mais profundas do que aquelas que o Brasil fez, de tal forma que até hoje, dizem os jornais, qualquer movimento político na Argentina ou passa pelo peronismo ou não tem futuro. Não foi, portanto, por acaso, nem foi uma escolha cega. Foi uma escolha tanto que os institutos eram por categoria, visando organizar aquela categoria. Coisa que depois pode ser mais abrangente. Os institutos tiravam de uma categoria e redistribuíam para uma porção dela. E os movimentos sociais, essa questão sempre volta. Qualquer debate político que você faça, existe um fundo de esperança nos movimentos sociais. Em primeiro lugar, os movimentos sociais são cíclicos. Eles dependem muito da conjuntura que os criou. Não são movimentos que se aprofundam na direção de transformar-se num movimento político com larga dose de durabilidade. O próprio MST sabe disso e nunca tentou transformar-se em partido político. Porque se tentar essa transformação, ele perde as bases. O MST, ao qual todos nós recorremos quando queremos exemplificar a força dos movimentos sociais, é o mais ameaçado de todos. Ele é ameaçado não só pela repressão, não só pela oposição de algumas capas das classes dominantes. Ele é ameaçado pelo êxito do capitalismo do campo. Esse é o problema. A gente, sempre com o complexo de vira-lata, não sabe que o Brasil é o maior exportador mundial de carnes e o maior exportador mundial de cereais. Não tem movimento de sem terra que resista. Seu maior inimigo é o êxito do capitalismo do campo. Esse capitalismo do campo transformou profundamente o próprio campo brasileiro. Que resta do campo primitivo, de atrasado, é completamente marginal. Se a gente fizer um esforço e olhar a nossa mesa de jantar, quem já jantou pode se recordar, quem não jantou vai jantar. Na sua mesa de jantar, como no seu almoço, não tem um produto da economia camponesa. Nenhum. São todos da economia capitalista nova e industrializada. Todos. Até a querida, saudosa farinha de mandioca. Mas é produzida em escala industrial, não mais em escala de cada família camponesa. O MST é aviso aos navegantes. Ele está derrotado.
estruturalmente derrotado pelo capitalismo. Não foi a polícia, nem a repressão, nem... Isso se passa com quase todos os movimentos sociais. Eles não têm muito futuro como perdurabilidade no sentido de criar novas bases para o novo regimento da esquerda brasileira. Só esse juntar uma série de movimentos num bloco só já define a dificuldade de tratá-los como sujeitos duráveis da história e das transformações. É preciso misturar tudo para poder dar algum modelo. Porque cada um per si não tem força para transformar-se em força política. Eles não são força política, eles são coadjuvantes, são muito interessantes em certas conjunturas, mas frequentemente perde seu alvo e perde sua capacidade de contestação. O movimento de cooperativismo no Brasil, meu amigo Pousilla, que não está aqui, mas esteve a semana passada, ele é secretário nacional de Economia Solidária, e sempre que a gente discute, ele me joga na cara a maior parte da economia agrária brasileira é formada por cooperativas. Cotia também chamava-se cooperativa. Cooperativa Agrícola de Cotia, que era a maior responsável, hoje já não é mais, pelo fornecimento de verduras, legumes e algumas frutas no cinturão verde de São Paulo. As cooperativas desse tipo, quando têm sucesso, tendem a transformar-se em empresas. A receita é quase inequívoca. Elas não são propriamente movimentos políticos, são movimentos pré-políticos que, em algumas condições, tornam-se importantes na conjuntura, mas não têm condições de perdurabilidade. O último país, a última economia capitalista que fundou suas esperanças no cooperativismo foi a Espanha. O movimento cooperativista era bastante forte e tinha importância na economia nacional da Espanha. As nossas não têm essa importância e, portanto, decidem pouco a destinação do excedente econômico brasileiro. Eu não ponho muita esperança nessa ação. Acho que elas são todas meritórias, mas não é por aí. Tudo que se tem falta e se faz mais urgente, mais necessário, é de partido político mesmo. Partidos políticos, evidentemente, não nascem no vazio. Eles precisam de apoio social que nasce desses fragmentos. No horizonte em que o meu vício profissional me conduz, eu não vejo nada parecido no Brasil. Algo que sustentando uma alternativa ao êxito do capitalismo. O êxito do capitalismo é tão forte que cooptou aquele proletariado organizado. Aquele, da sua pergunta, hoje torce pelo êxito do capital. Não torce contra ele. Torce pelo êxito. Os fundos de pensão das empresas ex-estatais e algumas empresas que continuam muito grandes são o sustentáculo maior do mercado financeiro brasileiro. Você não encontra uma empresa importante
que não tenham fundos de pensão nela. Essa foi a forma pela qual o capitalismo brasileiro, ao mesmo tempo, se beneficia da força dos trabalhadores organizados e frauda as expectativas, porque os transforma em sócios do êxito. Ao transformar-se em sócios do êxito, não tem erro. Quer dizer, o Fundo de Amparo ao Trabalhador é uma criação da Constituição de 88. Qual era o objetivo? O objetivo sempre foi de complementar as aposentadorias que a lei reconhece que são insuficientes. O Fundo de Amparo ao Trabalhador transformou-se numa força financeira magnífica. Ele é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e no seu conselho tem assento as principais centrais de trabalhadores no Brasil. Então, chega um projeto de reformulação de uma determinada indústria. Esse projeto vai ao BNDES. E os trabalhadores votam. De que lado você acha que eles votam? Eles votam do lado que propicia o maior retorno financeiro ao capital emprestado. E por isso, se isso está desempregando alguns trabalhadores do outro lado, a consequência é quase inevitável. Essa foi a forma. Não é engenhosa, não é um truque vagabundo que possa ser desfeito a qualquer hora, é um truque profundamente imbricado com o próprio destino da economia brasileira. Eles são os maiores investidores institucionais do Brasil. Você pode nomeá-los. Prev, que é do Banco do Brasil. Petros, que é dos trabalhadores da Petrobras. E por aí sai. E cada uma das grandes empresas. Mesmo empresas como a Vale do Rio Doce, que foi privatizada, mantém o seu fundo de pensão. Quando você quer decidir uma briga, não chama um capitalista privado, você chama os fundos de pensão. Foi assim que Fernando Henrique decidiu, né, para quem ia comprar a Vale do Rio Doce. Até aquele momento, quem ia comprar a Vale do Rio Doce era o grupo liderado por Antônio Hermínio de Moraes. Tinha todas as qualidades, é tido como um grande empresário, é formado em metalurgia na Alemanha, de modo que é daqueles que entendem do riscado. Só que o Fernando Henrique, para desmontar esse grupo, chamou a Prev e disse: vota no grupo do Benjamin Steinbrück. E eles votaram, quem ganhou foi o Steinbrück. Não era o mais habilitado a ganhar, tinha pouco capital, mas ganhou porque o fundo de pensão entrou decisivamente do lado dele. Essa foi a maneira pela qual a força do trabalhador organizado transforma-se no seu oposto. Mas fica tudo bem obrigado, porque, de fato, os rendimentos financeiros são ótimos. Adriano perguntou, a bandeira nacional, quem é? Eu também gostaria de saber. Há um truque, esse que é mais perverso, que é o seguinte: há algum tempo atrás, nesse tempo que eu narrei de forma bastante esquemática, os interesses nacionais nem sempre coincidiam com os interesses das empresas. Havia uma além disso, era atravessado por outra contradição,
que era a propriedade, ou nacional ou internacional. Hoje, você está num momento em que a probabilidade de acertar é igual àquela de você manejar uma foice num quarto escuro. A probabilidade é mínima. Por quê? Porque os capitais, ao contrário da lenda que o capital financeiro é contra o capital produtivo, os capitais financeiros estão aliados aos capitais produtivos e eles se aliam entre si. E a penetração, a interpenetração do capital internacional é tão profunda que não dá mais como você distinguir. Em política, quando você não pode distinguir, a ação, a eficácia da contestação é fraca. Essa é a situação hoje. Você tome a Vale do Rio Doce, que é um exemplo perfeito. Né? Quem é quem na Vale do Rio Doce? Tem o Steinbrück, que ganhou com o apoio do Previ. Tem o Previ. Tem uma mineradora sul-africana. Tem o Bradesco. O Bradesco é sócio da mineradora. Onde está a oposição do capital financeiro e o produtivo? Nenhuma. Eles são histórias da carochinha que já é bom a esquerda aprender a desmistificar para poder ver se sabe reconhecer um novo inimigo. Não são mais aqueles. Ou eles estão de forma tão mesclados que não dá para você dirigir o golpe em certas direções. Essa dificuldade da esquerda é estrutural. Daí vem, em parte, a falta de uma teoria sobre o capitalismo no Brasil. E uma delas possui a do PCB, das etapas feudais, já está largamente superada. O campo brasileiro decisivamente não é feudal. Há discussões se era, se já foi. Parecia uma transposição tanto fácil do modelo ibérico para o Brasil, mas está bem, era respeitável. Hoje, essa massa evaporou-se. Não há o menor sinal e isso, o capital produtivo está inteiramente misturado. Não dá para distinguir. E essa é a nova complexidade. A esquerda tem que ser capaz de decifrá-la, senão a ação política perde eficácia. Permite uma observação Claro. na sequência? Então, aquela crítica da razão dualista da década de 70, polarizada ali no rural e no urbano, né? Ela após aquele período de inflação que a gente teve, que a gente ficava, vai estar no produtivo, vai estar no financeiro. A atualidade da crítica dualista hoje é a produção e o financeiro. Então. Não, vamos ser. Eu não vou dizer como Fernando Henrique, esqueçam o que eu escrevi. Não se trata disso. Mas relativizem bastante. Aquela situação de uma forte oposição passou. Ela não serve muito como orientação para uma política de esquerda. Tem que entendê-la. Agora, o que é o capitalismo brasileiro? A gente pode dizer de uma forma simples e um tanto esquemática. Ele é o capitalismo dos oligopólios. A fase neoliberal do Lula seguiu-se a fase monopólica, ou melhor, a fase neoliberal do Fernando Henrique seguiu-se a fase monopólica do Lula. Esse é o problema hoje.
Você ou enfrenta com essa configuração ou vai estar dando tiro no ar. Quais são as grandes... Qual é o grande objetivo declarado? Não estou interpretando, declarado. O senhor Luciano Coutinho, que é o presidente do BNDES, que nunca foi do PT, mas tem pouca importância nisso. Qual é o grande objetivo? O grande objetivo é tornar as empresas nacionais jogadores de peso internacional. Ora, se você seguir a história do capitalismo, toda vez que as empresas se convertem em monopolistas, ou quase monopolistas, porque o monopólio total não existe, nunca existirá, na balança de poder, o que cai é o poder da classe trabalhadora. Essa é a experiência mundial. E a social-democracia europeia chegou ao nível máximo e, através do poder de classe organizada dos trabalhadores europeus, aí parou. Por quê? Porque o tamanho da Volkswagen extrapola a Alemanha. Alguém disse há alguns anos atrás, quando se impulsava uma nova presidência na França, que era preciso controlar a ródia brasileira, porque a ródia brasileira é maior do que a ródia francesa. Essa extrapolação de fronteiras nacionais, de regulação que o capital conseguiu, teve que aceitar, essa regulação está ultrapassada em muitos casos. No Brasil, essa regulação perdeu pontos nos últimos 16 anos. Nos 8 anos de mandato de Fernando Henrique, nos 8 anos de mandato de Lula, e continua perdendo no mandato da dona Dilma Rousseff. Qual é o veto que uma organização da classe trabalhadora pode dar a qualquer manobra ou a qualquer nova experiência ou a qualquer fusão de empresas no Brasil? Nenhum. Ou quase nenhum. Antes você vetava. Tinha poder político para vetar. Fernando Henrique tentou fazer a reforma total da Previdência Social, incluindo servidores públicos e trabalhadores das empresas privadas. O PT estava na oposição, vetou. O Lula subiu à presidência e fez. Você não tem força social capaz de sustentar uma briga dessa. É disso que se trata. Nós estamos numa etapa de capital monopolista e não há força social capaz de controlar. E as medidas do governo são todas no sentido de recuar dos termos que haviam sido impostos. Parece uma bobagem, mas de você liberar o tempo de trabalho, aí dançou tudo. Acho que ao fazer a pergunta, se faltou sempre um projeto da esquerda, hoje falta. Hoje falta. O projeto da esquerda tem medidas no sentido amplo e não apenas partidário, né? É um projeto de ONGs. É fazer uma caridade com boa consciência e tal,
regras civilizadas e não passa disso. Ninguém diz nada contra o sistema. Falar em redistribuição de renda é fácil. Mas renda de quem? Tem dito que há uma redistribuição de renda. Houve uma redistribuição de renda no período Lula. É uma mentira estatística. Houve um leve movimento de deslocamento nas rendas do trabalho. Nas rendas do trabalho. Nas rendas do capital, ninguém sabe. Ninguém sabe. Vocês sabem como é que se mede as rendas do trabalho? Surpreendam-se, as rendas do trabalho são medidas pela gente. Ou melhor, as rendas do capital são medidas pela renda do trabalho. Isso aqui está nos manuais de contabilidade nacional. Por quê? Porque as rendas do trabalho são fisgadas na fonte. Na fonte, quando você recebe o seu salário, aquela informação vai para o Ministério da Fazenda. Então, as rendas do trabalho têm muito pouca subestimação. A subestimação que existe é das rendas dos trabalhadores informais. Eles não têm relação de emprego. As rendas do capital não é que são subestimadas, elas simplesmente são falsificadas. Em primeiro lugar, por um problema estatístico que ninguém resolve. Você não consegue fechar o decil de cima. Estratifica as rendas, vai de tantos mil reais a tantos mil reais. Quando chega no último decil, você não pode fechar. Ela é aberta, por definição. Você não sabe qual é a renda mais alta do Brasil. Ao não saber, ao não poder medir, você não pode tomar medida nenhuma. Há um problema estatístico de difícil resolução, há uma subestimação grosseira, porque todo é um ditado popular, mas é um ditado popular certo. Rico não paga imposto no Brasil. Né? Então, a renda do capital ninguém sabe. Ninguém sabe a quanto vão. As do trabalho não se sabe. Por isso, falar em redistribuição de renda no Brasil é uma mentira. Primeiro porque ninguém sabe. Para ver redistribuição de renda, renda é um conceito forte em economia. Você teria que atacar as rendas do capital. Falar da renda do trabalho não está fazendo nada. E essa ninguém ataca. Primeiro porque não sabe, e a esquerda também não sabe. Aí vem olha, a esquerda tem projeto hoje? Não tem nenhum. Projeto da esquerda, volta a dizer, é de qualquer ONG bem intencionado. Aí é do PT. O PT está corrompido, não sei o quê. Vamos criar o PSOL e o PSTU que para atacar pela esquerda. O PSOL e o PSTU estão pensando na classe operária dos anos 40. Essa não existe mais. Ele tem que pensar na classe operária que está nas ruas, vendendo barulho da Santa Efigênia. Ou pensa nessa, e esse é o esforço que o André fez nas teses dele, ou então não vai a lugar nenhum. Porque ele é mais de 50% da força de trabalho existente no Brasil. Você não tem um projeto que inclua esses,
Aí eu começo, alguém perguntou quais são os pontos concretos de um programa socialista? Sim. Aproveito a última pergunta. Em primeiro lugar, é desmontar a Rede Globo. Desmontar a Rede Globo. Parece que não é um programa socialista, é o mais socialista de todos. Primeiro tem que desmontar a Rede Globo. Tem que controlá-la, tem que dividir o seu capital, tem que dar valor de novo ao elemento regional. O Brasil não é São Paulo, nem o Rio, é muito mais do que isso. Não estou falando em nome de nenhum regionalismo. Eu sou do Nordeste, mas eu moro em São Paulo há 40 anos. E não volto para o Nordeste, mas nem a tapa. Agora, você tem uma televisão que homogeniza tudo. Inventou o baianês, que é uma forma de falar da Bahia. É mentira, nenhum baiano fala daquele jeito. Foi a Globo que inventou. Isso mostra a força de um meio de comunicação desse, de uma mídia dessa. Então, entre as medidas. Primeiro, estatizar a Globo. Segundo, voltar ao velho programa socialista. Tem que estatizar várias atividades que hoje estão na mão da iniciativa privada. Você fala que esse programa de redistribuição de renda é coisa de ONG, porque a renda é gerada lá em cima, nas empresas. Se você não muda a distribuição da propriedade das empresas, é só apostar no que vem. Então tem que estatizar mesmo. Essa palavra virou uma vergonha na boca das pessoas, ninguém fala, todo mundo tem medo da Folha de São Paulo, do Estadão e da Globo, mas tem que estatizar. Estatizar e escolher os quadros da estatização de forma diferente. Não pode ser simplesmente seguindo os passos dos sindicalistas. Os sindicalistas estão cooptados, eles são aliados do grande capital e não seus adversários. Então é preciso de novo estatizar muitas atividades que estão na mão das empresas. O programa socialista é simples de dizer, dificílimo de fazer, que as forças que estão no Brasil são muito fortes. Talvez tenha sido até por isso que Lula virou Lulinha Paz e Amor. Ele sabe a força das grandes empresas. Tem que voltar a certos conceitos do programa socialista. Sem medo, como dizia uma música, sem medo de ser feliz. Muitas atividades têm que estar sob controle do Estado, e um Estado que alguém que seja controlado pela sociedade em novas formas da política. Alguém perguntou também o que é o Estado hoje. O Estado hoje, desde os anos 30, o Estado desbravou os caminhos do capitalismo. Os prussianos brasileiros, inclusive, transformaram o Estado em proprietário de muitas empresas. Né? A Eletrobras era estatal, a Petroquímica era quase toda estatal, a Petrobras continuou estatal, o Banco do Brasil continuou estatal. Tem que ampliar o raio dessas estatizações, sem medo, senão a famosa redistribuição de renda não se realizará. A renda é uma atividade
derivada da propriedade do capital. Você não muda a propriedade do capital, não vai mudar a redistribuição de renda nenhuma. Só mexer na renda entre os trabalhadores. É só o que se faz, e aí chama-se isso de redistribuição de renda, o que é uma falsidade estatística em primeiro lugar. Então, qual é o programa socialista realista? É estatizar muitas das atividades, melhorar seu controle, intervir de novo no Estado. É preciso fazer isso no caminho de um programa socialista. O programa socialista não é o paraíso, é o inferno, é o contrário. O programa socialista exige muita coesão, exige uma força política que não está à vista da sociedade brasileira.